Se alguém te perguntasse quem é o Espírito Santo, o que você responderia? Se te perguntasse assim, como ele é? Me descreva o Espírito Santo. O que você responderia? Eu gostaria de refletir sobre esse tema, sobre o Espírito Santo, com você hoje. Olá, pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Alan Rocha, sou aqui da Promessa Vila Medeiros e você está aqui no Oficina da Palavra, que é esse momento, essa oportunidade de reflexão bíblica, de estudo da palavra, onde nós temos a oportunidade de sermos corrigidos, sermos orientados, sermos consertados pela palavra de Deus. Por isso, oficina, oportunidade que a gente tem de estar num espaço onde a palavra de Deus é exposta e dessa maneira, como na casa do oleiro, a gente seja moldado, seja abençoado por Deus. Essa é a intenção desse programa aqui, desse espaço de estudo da palavra. Sejam todos bem-vindos a esse momento. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar aí o sininho das notificações, né? Marcar aí o sininho, para que você seja sempre lembrado quando nós estivermos colocando um novo conteúdo aqui na nossa plataforma. Se você está gostando, deixa aí o seu like, compartilhe com os seus amigos, fale aqui desse espaço, da Oficina da Palavra, para que mais e mais pessoas participem conosco aqui. Hoje eu quero conversar com vocês, contigo aí que está me ouvindo, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um dos assuntos, uma das doutrinas da Bíblia, assim, que muitas vezes a gente tem pouca compreensão, né? Tem até um livro, que é Frank Chan, que ele escreve falando sobre o Espírito Santo, ele diz o Deus esquecido. Porque facilmente a gente consegue descrever o Pai e as ações do Pai, né? Ou descrevemos com facilidade Jesus Cristo, né? Que é a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus, o Filho. Descrevemos com facilidade quem Ele é, como Ele é, suas características, seus atributos, e facilmente defendemos a sua divindade. Mas com o Espírito Santo surgem as dúvidas, né? Porque não tem assim uma facilidade, muitas vezes o texto sagrado não é tão claro, tão evidente quanto é sobre o Pai e sobre o Filho. Mas o texto sagrado fala assim do Espírito Santo e eu gostaria de convidar você a refletir comigo, a olharmos para a palavra de Deus e aprendermos mais sobre esse tema. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente vai ler aqui no texto de João capítulo 15, o versículo 26, onde é uma profecia, uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, ou seja, a todos nós. Onde ele diz assim: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Versículo 26 aqui que eu gostaria de destacar. Eu vejo nesse texto aqui um ensino importante. Aqui eu vejo a Trindade divina aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falando, né, dizendo, olha, quando vier o outro conselheiro, o outro que é igual a mim, né, ele virá enviado do meu Pai, da parte do meu Pai, e vai testificar a meu respeito. E eu olho para esse texto e aprendo uma verdade. O Deus dos cristãos é triuno, é um Deus trino. O que nós afirmamos com isso? Eu já até falei aqui em outro programa, que é o seguinte: nós cremos que Deus subsiste eternamente em três pessoas, que essas pessoas são distintas entre si, mas estão em unidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é, de modo pleno, Deus, todavia,
existe somente um Deus. Só uma definição da Trindade divina. Como eu já falei aqui, nós já comentamos sobre o Espírito Santo, nós já comentamos sobre o Pai, nós já comentamos sobre o Filho, mas hoje eu queria, de uma forma bem especial, comentar sobre o Espírito Santo. E por que é importante nós estudarmos sobre o Espírito Santo? Eu creio que é fundamental esse aprendizado, porque ao aprender sobre o Espírito Santo, nós sabemos que esse é um tema essencial para todos nós. É importantíssimo que a gente entenda ou saiba algo sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que faz acontecer e aplicar na nossa vida toda a obra da redenção. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva a Cristo, é o Espírito Santo que nos santifica, o Espírito Santo que nos regenera, que nos santifica, que nos faz sermos filhos de Deus. Toda a obra da redenção, ela só se torna realmente real na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós, a Bíblia diz isso. Então é fundamental que a gente entenda quem ele é, entenda o que ele faz. O Espírito Santo, ele está do nosso lado nos guiando, nos direcionando. E também, quando nós lemos sobre a obra do Espírito Santo na Bíblia, nós aprendemos que o Espírito Santo ele deseja se relacionar conosco, né? Quer estar perto de nós. O Espírito Santo fala e ele quer que a gente ouça a sua voz e que a gente obedeça aquilo que ele tem nos impulsionado a fazer e a agir. Então é muito importante que nós entendamos a obra do Espírito Santo e que nós possamos, dessa forma, desfrutar de tudo o que ele deseja, tudo que ele tem para nós. Então, para entender o Espírito Santo, eu vou fazer aqui por meio de duas perguntas, que eu penso que essas duas perguntas ajudariam a gente entender quem ele é. Primeiro, propriamente dita a pergunta, né? Quem é o Espírito Santo? Né? Ou quem é o Espírito Santo? E a segunda pergunta é o que o Espírito Santo faz? Então, acho que essas duas perguntas, se a gente conseguir responder, mesmo que de forma breve aqui, já nos dá uma boa compreensão sobre a obra e a importância do Espírito Santo na nossa vida. Quem deseja conhecer o Espírito Santo, antes de tudo, precisa compreender duas informações importantes sobre ele, né? Que informações que a Bíblia nos traz sobre o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Essa é uma informação do que a gente não tem como fugir. O Espírito Santo é Deus. A segunda informação, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, né? E a gente precisa, então, compreender isso e viver essa palavra. E eu quero começar com vocês aqui falando sobre essa primeira informação. Em primeiro lugar, que a Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus. E claramente a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim também como Jesus Cristo é Deus, o Filho é Deus, também o Espírito Santo é Deus, no sentido de que ele está sempre em pé de igualdade a Jesus com o Pai. Eles são iguais em atributos, eles são iguais em qualidade, em natureza, embora sejam distintos em pessoa, ou seja, existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe também a pessoa do Espírito Santo. Embora sejam distintos, o Espírito Santo, ele é Deus. E aí alguns textos evidenciam essa ideia da distinção e da sua divindade, né? O texto de Mateus, no capítulo 3, 16 a 17, é aquele famoso texto do batismo de Jesus, quando nós lemos ali o seguinte, ó: e assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer.
Olha que bonita essa palavra aqui, né? Lembra? Ele já comentou sobre esse texto. É a cena do Pai, Filho e Espírito Santo em igualdade se manifestando ali no dia do batismo de Jesus. E o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele, né? Mostrando aqui que ele é uma pessoa distinta e que ele é alguém que é Deus, né? Ele é Deus. Algumas referências na Bíblia vão apontar essa divindade. Uma dessas referências é Atos capítulo 5, os versículos 3 e 4, quando diz o seguinte, ó, Atos 5, os versículos 3 e 4. Nós vamos ver esse texto aqui rapidamente. Olha, que diz o seguinte. Então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si a parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí o versículo 4, a parte final. O que levou você a fazer tal coisa? Ele diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Esse texto é um dos textos mais claros assim, referindo-se ao Espírito Santo como, de fato, Deus, né? Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Outros textos que vão aparecer na Bíblia, por exemplo, ali o texto de 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 1, capítulo 6, o versículo 19, que fala sobre o que nós somos templo do Espírito Santo. E quando você fere o templo do Espírito Santo, você fere o templo de Deus, porque a casa do Espírito Santo é a casa de Deus. O templo do Espírito Santo é o templo de Deus. Da mesma forma, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Essa afirmação que nós precisamos fazer aqui sobre quem ele é. Então, ele é onipresente, ele é onisciente, assim como o Pai, assim como o Filho é, assim também é o Espírito Santo. Outro texto que fala sobre a divindade do Espírito Santo, gente, é João 14, 16, que também tem a ver com esse texto que nós lemos no início, o capítulo 15, o versículo 26. Mas eu queria destacar aqui o capítulo 14 desse texto, né? João 14, o versículo 16. Pega aí na sua Bíblia, acompanha essa leitura. O versículo 16 diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu gosto dessa palavra aqui, quando você olha no original, a palavra outro que aparece aqui é alon, né? Tem outra palavra que é hétero, né? Que tem a ver com de outra forma, né? De outra substância. O outro aqui refere-se a alguém, essa palavra refere-se a alguém que é da mesma substância, da mesma essência ou do mesmo tipo. Jesus está dizendo, olha, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro da mesma essência que eu, outro que é igual a mim. Então o Espírito Santo é igual a Jesus. Ele é divino, ele é Deus, ele deve ser adorado, deve ser reverenciado, assim tal como nós reverenciamos o Filho, nós reverenciamos o nosso Deus Pai. Assim também o Espírito Santo. Então a primeira afirmação sobre quem é o Espírito Santo é que ele é Deus. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Você acredita, assim, que o Espírito Santo é Deus? A segunda afirmação que nós podemos fazer com relação a essa pergunta de quem é o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. E é importante a gente afirmar isso, porque existem alguns irmãos que até se baseiam na Bíblia, tentam se basear na Bíblia e vêm afirmar
que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é algo que emana do Pai, que emana do Filho, como uma energia que procede dele, né? Como é o Espírito do Senhor, como uma força, uma energia impessoal, né? Que emana do Pai, que vem do Filho. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia claramente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem características próprias de uma pessoa, que tem personalidade, que tem nome, que sente, que pensa. De fato, a Bíblia vai dizer para nós, no 1 Coríntios 2, os versículos 10 a 11, capítulo 12 lá de Coríntios, versículo 11, também vai falar. Efésios 4:30, são algumas citações que eu poderia trazer aqui para vocês que apontam um detalhe importante sobre o Espírito Santo. Que detalhe, né? Ou que detalhes é que o Espírito Santo ele tem sentimentos, né? Ao ponto de entristecer, que o Espírito Santo ele pensa, que o Espírito Santo ele fala, ele age, ele interage. E isso não cabe para uma força, um ser impessoal. Não cabe você dizer isso, olha, uma força, um vento me falou, uma força, uma energia pensou isso. Não, isso é característico de um ser pessoal. Eu quero ler alguns desses textos aqui com você. Aqui, ó. Primeiro, o texto de 1 Coríntios. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 11, diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, ele que distribui individualmente cada um conforme ele quer. Olha que claro aqui, o Espírito Santo, ele é inteligente, ele tem planejamento, ele distribui. Olha o que esse texto está dizendo. Ele tem vontade própria. Ele faz conforme ele quer. E tem até soberania aqui, como um dos atributos dele aqui para nós. Então, o Espírito Santo é que tem essa capacidade de administrar, de distribuir, porque ele é uma pessoa. Outro texto que eu citei é o texto de Efésios, capítulo 3, capítulo 4, versículo 30. Olha o que esse texto vai dizer para nós, rapidamente aqui. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30, olha o que diz a palavra. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está dizendo, olha, vocês têm que ter cuidado para vocês não entristecerem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo entristece, gente. Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa real, ele tem nome, ele escuta você falando, ele fala com você, ele interage. O problema não é um problema, né? O Espírito Santo não tem problema. Diria assim, para a gente é uma dificuldade que a gente tem, é que o Espírito Santo ele é extremamente discreto. E um dos motivos do Espírito Santo estar ministrando nesse tempo é exatamente porque ele tem um ministério em que ele é o holofote de Jesus. Ele está aqui para que Cristo brilhe, para que Cristo seja entendido, compreendido. Ele está aqui para que a obra de Cristo seja realizada em nossas vidas. Esse é o principal trabalho do Espírito Santo nesse tempo. Mas assim, embora ele esteja nos apontando Jesus, o Espírito Santo está lá. E a gente pode conversar com ele, a gente pode interagir com ele, ele ouve nossa oração, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele está sempre conosco para nos abençoar. Então, olha, o Espírito Santo ele nos instrui, ele nos convence, o Espírito Santo nos guia, ele intercede por nós. Quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos precisando da ajuda, ele está ali conosco. A Bíblia também fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, como nós citamos aqui, ou seja, há uma interação, porque ele é uma pessoa, ele é real. Eu queria só dizer assim para você, daquilo que eu já comentei aqui, pensar que o Espírito Santo é Deus, isso é importante para você saber que ele é poderoso, que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele é criador, que ele é mantenedor da vida, que ele é santo, né? Até o nome dele é santo.
e que, apesar de tudo isso, né, apesar da sua grandeza e majestade, ele se importa conosco e ele pode sim resolver o nosso problema. O Espírito Santo pode nos ajudar, ele tem poder para nos ajudar porque ele é Deus. Está entendendo isso? Você pode clamar ao Espírito Santo, pode confiar no Espírito Santo, porque se tem alguém que pode resolver o seu problema, pode resolver, trazer solução para a sua vida, esse alguém é o Espírito Santo. Né? Ele é poderoso para fazer, para transformar, e de fato ele nos transforma. Ele muda pessoas, ele muda a nossa vida. Então, o Espírito Santo é Deus. E nós falamos aqui que o Espírito Santo ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, irmãos, por ser uma pessoa, ele quer se relacionar com a gente. E nós podemos nos relacionar com ele de fato. Todos os dias ele está do nosso lado, porque Jesus Cristo, ele, digamos assim, Jesus é o primeiro consolador. Ele veio aqui para trazer resposta para o problema do pecado. Ele morreu na cruz do Calvário e lá na cruz do Calvário ele deu solução e trouxe consolação para aqueles que estavam desesperados e sem saída. Jesus é o primeiro consolador. O Espírito Santo é o segundo, é o outro consolador que está do nosso lado, em que nós podemos buscar, nós podemos conversar, nós podemos interagir. Eu sempre, quando falo do Espírito Santo, eu penso o seguinte, que geralmente a gente pode fechar os olhos e a gente consegue imaginar Deus Pai. Tenta aí, faz aí agora para você ver. Fecha os seus olhos e tenta imaginar Deus Pai. Ou fecha os seus olhos, como que você imagina Jesus? Tenta imaginar Jesus. A gente consegue, com facilidade, fazer esse exercício, mas muitas vezes nós não conseguimos imaginar como é o Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que ele é espírito, ele é invisível, mas ele é uma pessoa, ele é real, ele é poderoso. Nós não apenas podemos imaginar quem ele é, mas nós podemos também experimentá-lo na nossa vida, porque ele é real, ele é verdadeiro. A segunda pergunta que eu falei que eu ia colocar aqui, que nos ajudaria a entender sobre o Espírito Santo, é o que ele faz. E sobre o que o Espírito Santo faz, há muitas palavras aqui que a gente poderia destacar com vocês, né? E uma dessas questões que eu colocaria aqui para vocês é que as ações do Espírito Santo, elas são infinitas, porque ele é Deus, e que seria impossível descrever tudo o que ele é, o que ele faz aqui para nós. Mas a gente poderia destacar em algumas áreas específicas que a Bíblia fala sobre ele. Por exemplo, a ação do Espírito Santo com relação à Bíblia. O Espírito Santo tem uma ação muito, muito bela sobre a Bíblia. Ele inspira os escritores. A Bíblia, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E 2 de Pedro 1:21 diz que a Bíblia não foi criada por vontade humana, mas o Espírito Santo que soprou, que inspirou os autores para que ela fosse escrita. Então o Espírito Santo tem uma obra bonita com relação à Bíblia, tanto para inspirar os autores, mas também na vida dos leitores, o Espírito Santo ilumina e nos ajuda a compreender a palavra. Eu falei aqui para vocês da Bíblia, e a segunda obra do Espírito Santo é com relação a Cristo. E com relação a Cristo, a gente lê que ele agiu desde o nascimento, no trabalho, o ministério de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. O Espírito Santo estava sempre presente na vida de Jesus. Então tem uma obra linda do Espírito Santo a respeito do que Jesus fez, do ministério dele na terra. E a gente sabe uma coisa importante, é que Jesus, tudo que ele fazia na terra, ele fazia na dependência do Espírito Santo. Sabia disso? Jesus dependia do Espírito Santo para tudo o que ele fazia. Ele decidiu, ele escolheu agir assim. Quando ele veio à terra, ele não deixou de ser Deus,
mas ele não usava os seus atributos divinos, e na forma humana ele decidiu ser totalmente dependente do Espírito Santo. E assim, Jesus ele foi o ser humano mais perfeito. Eu pergunto para você, se Jesus dependia do Espírito Santo, o que dirá você e eu? Né? O que diria de nós? Será que nós dependemos ou precisamos do Espírito Santo? Não tem dúvida, é uma pergunta retórica. Né? Se Jesus, que era Jesus, dependia do Espírito Santo, muito mais nós devemos depender dele. Com relação à igreja, o Espírito Santo também faz algumas coisas lindas, né? Muitas coisas lindas em relação à igreja. O Espírito Santo ele agiu para que a igreja fosse fundada. Lembra que a igreja ela iniciou no Pentecoste. Atos 2, o Espírito Santo foi soprado sobre os primeiros cristãos e naquele ato inaugurava a igreja, e o Espírito Santo, então, trabalha até hoje para a expansão da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, diz isso, né? Da expansão através do Espírito Santo, da expansão da igreja através do Espírito Santo, quando o texto diz assim: e recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo tem essa obra importante com relação a Jesus. O que o Espírito Santo faz? A gente vê o trabalho do Espírito Santo também em relação à salvação. Isso aqui merece um destaque importantíssimo. O Espírito Santo tem uma obra linda que ele está realizando a respeito da salvação. O Espírito Santo é quem convence o pecador da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16, o versículo 8. É o Espírito Santo que faz a gente nascer de novo, que está lá em João capítulo 3, o versículo 5 a seguir, que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. É o Espírito Santo que nos faz sermos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4 e Romanos capítulo 8 vai nos ensinar que nós só nos tornamos filhos de Deus através da ação poderosa do Espírito Santo sobre nós. É o Espírito Santo que nos santifica, ele é o Espírito santificador, ele mesmo chama Espírito Santo. Ele nos ajuda, ele trabalha em nós, ou seja, desde o início da nossa salvação e na nossa caminhada com Cristo, o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo para que nós sejamos salvos, para que nós possamos nos encontrar com Cristo, para que nós possamos conhecer Jesus, possamos desfrutar da salvação e caminhar na direção da vida eterna. Na santificação, nessa parte da salvação em nós, o Espírito Santo ele age como um treinador. Ele vai nos treinando, ele vai nos ajudando nessa caminhada tão importante. Inclusive, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Eu vou encontrar aqui rapidamente. Romanos no capítulo 8, o versículo 26. Olha que eu gosto muito dessa palavra, porque os versículos 26 e 27, que diz assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha, esse texto ele resume muito bem a obra do Espírito Santo na nossa salvação, na nossa santificação, no nosso crescimento espiritual, agindo como um coach no sentido americano da palavra, não um técnico. Ele é um técnico, ele é um treinador do atleta. Nós somos os atletas de Cristo e o Espírito Santo é aquele que está do nosso lado, nos incentivando, nos apontando o caminho. E o Espírito Santo tem essa obra impressionante. Aí esse versículo aqui diz que nós somos muito fracos. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Nas nossas dificuldades ele está do nosso lado. Até orar a gente não sabe orar direito, diz o texto.
não sabendo orar como convém, e o Espírito Santo vem e nos ajuda nesse momento, nos ajuda a compreender, a orar da forma correta. Dá a impressão assim que a gente começa a orar e a gente ora meio confusa a nossa oração, e o Espírito Santo vem e ele conversa diretamente com o Pai através de nós. Aqui ele diz: Pai, não é isso que esse filho queria falar, não é isso. Na verdade, o que ele precisa é isso. Ele intercede, ele entra na nossa oração e faz uma intercessão com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos ajuda, porque ele intercede por nós e ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo, ele tem essa obra linda em nosso favor, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos viver tudo aquilo que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Eu gosto dessa imagem do treinador que eu falei aqui no final, porque, de fato, é uma imagem muito boa, uma imagem perfeita, assim. Até o nome Consolador, a palavra no grego é paráclitos, né? Essa palavra significa aquele que consola, que conforta, é aquele que está ao lado para encorajar, reanimar, é aquele que revive, é aquele que intercede em favor de outro, como um defensor na corte. Então, ele é um advogado, uma das traduções dessa palavra é advogado, uma outra palavra, consolador, é aquele que está do lado ali, incentivando, motivando, encaminhando e ajudando nessa direção. Então, essa é uma palavra importante aqui para nós, para que nós possamos viver aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Então, eu quero concluir aqui esse nosso estudo da seguinte forma. A palavra a Bíblia nos dá informações suficientes para nós acreditarmos que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, nos dá informação suficiente para a gente entender quem ele é e entender o que ele faz por nós. Ele é Deus, ele é uma pessoa que habita em nós. Ele quer que nós o conheçamos, ele deseja se relacionar conosco, ele quer nos guiar nessa caminhada. Então, nós podemos ter um relacionamento muito mais próximo, muito mais concreto e real com o Espírito Santo, se nós assim desejarmos. Nós podemos orar a ele. Às vezes a gente não tem muito costume de conversar com o Espírito Santo, nos dirigir a ele, ou pedir a orientação. Mas você sabia que você pode fazer isso? Não tem nada de errado. A gente faz oração ao Pai, a gente faz oração ao Filho, a gente pode conversar, não tem nenhum impedimento da Bíblia sobre você orar ao Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, me abençoa hoje aqui. Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Espírito Santo, te peço, me ajuda nessa questão. Espírito Santo, me ajuda a vencer esse pecado, essa tentação. Transforma o meu caráter, transforma a minha vida. Você fazer essa oração, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te transformar, vai te abençoar. E você pode fazer isso dessa forma. Eu queria terminar esse momento aqui orando com você e pedindo aqui, em especial ao Espírito Santo, para que ele seja de fato assim, alguém com quem a gente conversa, alguém com quem a gente percebe, sente a presença dele e que a gente tem de fato um relacionamento claro, profundo com ele. Eu sei que o Espírito Santo já age. Quando você sente mal com o pecado que você cometeu, é o Espírito Santo falando com você. Quando você sente vontade de orar e o desejo de congregar, de estar... São ações do Espírito Santo na nossa vida. E isso é o corriqueiro da vida cristã. Mas o Espírito Santo deseja muito mais. E ele pode fazer muito mais em você. Ele pode realizar coisas grandiosas ainda, maiores ainda, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Queria orar então com você, pedindo essa bênção. Feche os seus olhos e vou orar com você nesse instante. Senhor, eu me coloco em tua presença
em especial a Ti, Espírito Santo. Nós estudamos hoje a Tua palavra, estudamos hoje aquilo que a Bíblia fala a respeito, que o Senhor é Deus, que o Senhor é uma pessoa e que nós podemos nos relacionar contigo. Nós queremos, meu Deus, aprofundar nesse relacionamento. Queremos conhecer mais e mais quem é o Senhor. Queremos cada vez mais sermos sensíveis à Tua voz. Então eu oro por mim, para que eu tenha essa bênção, mas eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo agora, que estão orando comigo agora. Que a Tua bênção seja sobre todos nós. Espírito Santo, nós queremos conhecê-lo cada vez mais e ouvir mais claramente a Sua voz nos guiando, nos direcionando. Nós oramos assim. Por causa de Jesus nós podemos orar. Entramos na Tua presença e pedimos no nome dEle. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Até o próximo programa. Eu quero dizer, se você tem gostado aqui, deixa o seu like e eu espero você até no nosso próximo encontro, né? Toda quinta-feira aqui nesse espaço. Deus abençoe você no nome de Jesus.